Pronto, desde assim, não é preciso dizer, porque é o ator que eu gosto. É o melhor filme de cowboy que já passou. É um dos melhores filmes de cowboy que já tem filmado. Montanha Vermelha também é outro filme de Alan Ladd, um filme de aventura. Traição é um grande filme policial. Suprema Derrota também é um filme policial. Tempestade no Oriente foi um filme de Alan Ladd passado na Índia. Loucura Branca é um filme filmado na Ásia. Filme sobre gelo, com Stuart Granger. Cyrano de Bergerac é José Ferrer, era um grande espadachim. Andaluzia é um filme filmado na Espanha. Luís Mariano, grande cantor. Conquista de Califórnia é um filme passado na Califórnia. Só para ter um filme musical de comédia. Canção Pagã é um filme extraordinário, um grande filme de Esther Williams, é uma nadadeira. Ele foi nadadeira próprio. Homens de Soleil é um filme de cowboy. Este não me deu muito rendimento porque não havia tiros, o público não gostei muito. Depois tem Três Raparigas Modernas, é um filme de comédia muito bom. Temos Esporas de Aço com John Stewart, bom filme de cowboy. Depois tem um filme filmado na selva, com Clark Gable, Assim São os Fortes. A Serpente do Nilo foi um filme... temos Amores de Cleopatra, é um filme de Mil e Uma Noite. Maurice Conquistador é do Comics, Jerry Lewis e Dan Martin. Outra vez Traição, eu tenho lá repetido. Tripoli é um filme de John Penn muito bom, que é um filme de aventura. Os Três Mosquiteiros com John Kerry é daqueles grandes filmes de espadachim. Depois temos Cedo para Beijar, é um filme de comédia com o Van Johnson. E depois temos O Amor Nasceu em Paris, grande filme musical com a Anne Miller e Howard Keel. Heróis Esquecidos, filme de avião com Van Johnson. O Laço do Carrasco, temos aqui o Laço do Carrasco com Randall Scott, grande ator, que fez um filme Ela é Cowboy. E daqueles melhores filmes de pirata também, que é O Falcão Dourado, com Sterling Hayden. Loucuras de Milionário. Este filme foi muito bom, mas foi um filme muito parado, não dei muito rendimento. Cantinflas, toda a gente sabe dele. Mário Moreno. Gosto do Rapaz, com Debbie Reynolds, é maravilhoso. Beijo-me Catarina, um filme de comédia com Howard Keel. Temos grande drama, Ainda Acontecem Milagres, um dos filmes que o público saía a chorar. Os filmes eram o nosso divertimento. E qualquer filme, na altura, enchia a casa. Nós tomávamos o cinema como uma cultura, de facto, do povo de São Vicente, de Mindelense. Nós vínhamos ao cinema de Parque, conhecíamos os atores, tomávamos apontamentos dos atores, dos realizadores, do filme, e quando o filme terminasse, a gente saía e comentava os filmes. Nós ficávamos a comentar os filmes até às tantas da madrugada. Eu lembro dos filmes, eu lembro da minha ansiedade, os domingos, e os meus pais, claro, tinham que me dar aquela moedazinha para comprar o bilhete. O cinema andava muito cheio. Na altura, a matiné era cheio, e mesmo o cinema depois da noite, era depois do jantar a partir das 9, era sempre cheio. Era um enchente no cinema. Os cinemas enchiam sempre. Nós íamos ver todos os filmes. Fossem bons, fossem maus. Tínhamos o nosso camarote, o camarote da família Figueira, e podíamos ver todo e qualquer tipo de filme. Muitos colegas meus iam ao cinema às escondidas e não se importavam depois de serem castigados, porque já tinham tido o prazer de ver o filme. Era uma coisa, vir ao cinema e ver os filmes e depois era sair, toda a gente a comentar o filme. Desde que Mindel, nosso querido cantinho, terra que Deus derramasse alegria, terra de beleza, terra
Ese que se ausente, coração de papel. Esse que me deu nosso querido cantinho. Terra que Deus derramasse alegria. Terra de beleza, terra de celibana. Esse que se ausente, coração de papel. A Baía de Porto Grande alberga vastas instalações portuárias, onde vêm reabastecer-se numerosos navios. Movimento anual, cerca de 3.000 entradas e saídas. No Porto Grande, a cabotagem muito ativa entre as ilhas dá origem a um ambiente cotidiano cheio de colorido e pitoresco. Un peu Greg Garson, o Victor Major, Olivier de Havilland, o Gregory Peck. Alain Lade, Victor Mathieu, tinha Terran Power. Agora, dançar eu gostava de Fred Astaire, Gene Kelly. Eu tive influências dos filmes interpretados e cantados pelo Nat King Cole. Eu cantava Luna que se quebra sobre a tilebra da minha soledade. Eu conhecia muitas músicas do Nat King Cole. Os meus grandes amigos, cada um gostava de um ator preferido. Portanto, Stuart Granger, Charles Heston, Robert Taylor, Alain Ladd, Victor Mature, assim sucessivamente. E eu, por exemplo, quando eu vi o Shane primeira vez, pronto, eu disse, eu já arranjei um ator. E escrevemos 3 vezes. Eu respondia com Alain Ladd, dali para a América. Ficou tão abalado com a morte do Alain Ladd que ele ficou em casa a receber os pêsames. E toda aquela malta do Alto Miramar, que ele mora ainda no Alto Miramar, e o cinema é no Alto Miramar, portanto ele é um sujeito muito conhecido. Iam lá dar ao Twin os pêsames porque o Alain Ladd tinha morrido. E ele chorou. E ele, durante muito tempo, andou de luto, de calças e de caminho, mas ninguém troçava dele, porque sabíamos da paixão que ele tinha, que o Twin tinha para o Alain Ladd. Havia o filme de Alain Ladd e Sidney Poitier. E então tinha lá uma cena de pancadaria entre os dois. E, bem, depois acabou a pancadaria. E então, quando o filme acabou, viemos para a rua, falar daquele filme, discutimos um pouco, e alguém dizia que Sidney Poitier deu mais murros ao Alain Ladd. Eu disse que não, Alain Ladd deu mais, ou disputa dali, disputa lá. Então, vamos tirar uma tema. Fomos lá para a tuta para dizer, por favor, para deitar aquela cena para ver quem tinha razão. Então, o Sr. Tuta foi lá, deu lá na máquina para trás, esteve lá em câmara lenta. Então, vimos que Alain Ladd deu 5, Sidney Poitier deu 4.
gosta de cinema e também se já viu o filme O Segredo do Coração Culpado em 1955, ligue para o 951 10 48, pois gostariam de falar consigo. O Segredo de um Coração Culpado. Lembro disto. Lembro, quer dizer, ouvir falar. Segredo de um Coração Culpado é uma lenda. Existiu, descontestavelmente. Há cartazes, mas ninguém mais viu. Ninguém mais viu o filme Segredo de um Coração Culpado. Lembro, sim. Lembro perfeitamente bem. Eu vi o filme, sei quem fez, quem foi o realizador. Era o Henrique Pereira, era de uma família portuguesa, açorianos ou madeirenses, mas vieram para Cabo Verde muito cedo, né? Tinham fábrica de calçados, os pais, de forma. Ele também tornou-se comerciante, tinha ali uma loja. Eu lembro de umas cenas, as cenas de beijo que nos impressionaram. Eu sei que uma moça estava sentada numa cama, ao lado de uma cama, e depois o outro aproximava, o ator a beijava, e ficámos admirados também da coragem da moça em se apresentar assim, a beijar num filme, que era bastante estranho, não é? Nesse aspecto era talvez revolucionário. Até contavam que ela foi com a mãe ao cinema e a mãe já estava: rapariga, como é que vais beijar um homem? Mãe, não está a ver que isto é cinema. Não está a ver que é cinema, quer dizer, é truque, não é verdadeiramente. Isso não aconteceu, é truque, não? O Pereira entusiasmou-se possivelmente no cinema, como sucedia, teve possibilidade de arranjar uma máquina, não sei como, seus pais, depois era possível até, que tivessem pressionar essa máquina, porque e também que havia facilidade num sentido. Muitas coisas surgiam cá em Mindelo a vender dos barcos, percebe? Porque havia trocas que fazia, havia encomendas que se fazia, coisas do Brasil, coisas de Portugal. Nós não sentíamos isolados, sabes? Nós daqui, a Ilha de São Vicente, nós temos a Porto. O mindelense nunca se sentiu isolado. Já pelo facto de vivermos numa ilha, estamos muito limitados, não é? Com o horizonte, mas estamos sempre a olhar para ele para pensar o que é que está lá, está mais para lá. E o cinema era uma forma de fazer chegar aqui a nós o que se fazia lá fora. E circunstância de ser um porto, de ter um porto, com a sua situação geográfica ali no meio do Atlântico, e naquele tempo os barcos eram carvoeiros, de modo que levavam muitos dias, era preciso ter postos de abastecimento aqui, de modo que abastecia de carvão, ia-nos deixando as novidades, os hábitos, os produtos por troca, e nós íamos absorvendo a civilização também, a civilização europeia e os hábitos da América do Sul. E o cinema vinha atrás. O cinema vinha atrás ou à frente. Seja, quer dizer, aquilo era uma mistura de fontes, era uma mistura de fontes de formação, de aculturação da nossa terra.
Na altura, o Henrique Pereira encomendou uma morna por nome que o Beleza compôs. E o próprio Beleza acabou por gravar. O nome da miúda era Luísa, no filme era Luísa. Então, Luísa acordava bem escutar esse poema de amor. Luísa acordar, bo bem sem medo, bo bem ravelão, és bo segredo. Nos alma em flor aberto, assim, a mim junto de bo perto de mim. Esse nosso amor nasce de uma loucura, mim para viver é de bo carinho, mas de bo riso, com bo ternura, se ele faltar, me já morrer. Como eu não cantava, tinha uma pessoa às escondidas que cantava e eu ficava a abrir a boca. Bem revelando esse bom segredo, nos alma é flor aberto assim, nem junto de bom ou perto de mim. Fiz acordar por mim sem medo, bem revelando esse bom segredo, nos alma é flor aberto assim, nem junto de bom ou perto de mim. Esse nosso amor nasce de loucura, sei para viver. Mas ele tinha queda para essas coisas. Não só esse filme que ele fez vários filmes. O certo é que nós, crianças, vimos um filme de cowboys feitos aqui em São Vicente, e que se passaria muito provavelmente na Ribeira de Julião. Preto e branco, e não podia deixar de ser, era filme mudo, não é? Uma das coisas de que me lembro é... Bom, aparecia sempre a menina do suporte, não é? E uma cena por lá que seria a cena final, em que o cowboy vai no cavalo até desaparecer no horizonte. Vi o primeiro filme, foi o Guarda Vingador, fins de 40 talvez. Depois eu vi o filme do Cavaleiro Mascarado. O filme era em sépia color. Eu sei que foi exibido no Parque Miramar. O Sr. Tuta colocou a máquina de projeção a meio da sala. Ali é que ele começou a exibir o filme. Ao longo do filme andavam a descobrir qualquer coisa, lá para os lados da Ribeira de Julião. Eu não me lembro bem se era um tesouro ou qualquer coisa. O certo é que o filme era um western, não é? Passava na Ribeira de Julião e até chamavam a Ribeira de Julião de Texas, não é? Que aparece o cavaleiro mascarado que vinha vingar a morte do cavaleiro que enfim, tinham matado. E ele dizia, o cartaz dizia, logo após a sua morte do cavaleiro mascarado, surge nas montanhas do Texas, entre parênteses Ribeira de Julião, um cavaleiro mascarado que a jura vingar.
Ação repleta de momentos heróicos e perigos constantes. Justiça. Eles tinham umas hortas na Ribeira de Julião e quando fizeram o filme foi lá numa das hortas deles ou num espaço deles que eles tinham para fazer aquelas cavalgadas com um cavalo só e com as cenas em que o número de figurantes não traduzia necessidades, de modo que havia um combate, um era atingido, caía, e depois, quando a máquina passava a filmar noutra zona, dava a volta, ia correr, ia ficar do outro, à espera de ser atingido outra vez. Há uma cena em que há uma perseguição, um cavaleiro, um cowboy, a perseguir outro e há tiros. E o grande problema foi que só havia um cavalo em São Vicente. Portanto, tiveram que também pintar o cavalo para depois filmar a cena completa, não é? Depois com a montagem, a ilusão de serem 2 cavalos. Passávamos umas pinceladas de cal branco, ficava... parecia... tinha outra figura, né? Quando então depois água, e sabão, tirava-se a pintura, o cal e ficava todo preto. Fazer um filme de cowboy sem cavalos era capaz de haver só uma pistola também. E até as penas, porque agora no Carnaval isso está cheio de penas, não é? De coisas, mas são importadas do Brasil. Mas aquele tempo era mais difícil. Eram os pássaros, os passarões que pintavam as penas para pôr aqui. Faroe, é muito seco, tem grande jogada. Tem faroeste, tem ritmo, tem buracha, por isso tá cantando, e não é muito sucesso. Os rapazes sentam num cadeira, passa 2 minas de chambas, cá por chão, antombas cá por chão, antombas cá por chão, antombas cá por chão, camada 33. Faroe. Faroe, dá muito sempre, tem grande jogada. Tem faroeste, tem ritmo, tem buracha, por isso tá cantando, ainda é muito cedo. Faroe. O realizador do filme em que eu entrei tinha uma sapataria mesmo em frente à minha casa. E um dia ele veio-me dizer: "Oh, Zinha", ele chamava-me Zinha, só a Zenda, "olha, eu vou realizar um filme, eu gostava que tu entrasses, tu tens jeito, és dinâmica, és alegre, és... então não queres entrar?" Eu quero entrar. Então ele convidou-me, começámos a filmar na Ribeira de Julião, que era um sítio ali próximo. Nós, por acaso, tínhamos lá uma pequena parcela, onde havia aqueles poços cuja água, as hortaliças eram regadas. Filmei em vários lados, já não me lembro. E depois, pronto, ele mostrou-me o plano em rede e eu ia desempenhando todos os dias, não sei se era só aos fins de semana. O meu pai não foi muito de acordo, que ele era muito esquisito e era praticamente, fazíamos isso tudo às escondidas. O fim eu não fiz. Eu acabei no beijo, quando ele queria pôr-se lá, dar-me aquele tal beijo que eu não queria aquela posição, pronto, não gostava do que o homem estivesse lá agora com a boca dele quase ao pé da minha, era muito esquisita, ela era velha, ele tinha mais de 15 anos, naquela altura a gente acha que os 30 já eram velhos, não é? E eu não gostei daquilo. E eu disse: "Olha, Sr. Henrique, eu vou acabar aqui, eu não quero fazer mais, eu não quero estar aqui com essas posições, até porque o meu pai não vai gostar."
E havia cá muitos rapazes que estavam no cinema. Parece que largaram tudo, muitos abandonaram. Havia 2 grupos, embora trabalhassem com a mesma Câmara, só havia uma Câmara, que pertencia ao Sr. Augusto Ferro. Havia 2 grupos a filmar. Havia o Henrique Pereira, que fez o Guarda Vingador e o Segredo de um Coração Culpado, e que terá feito também o Cavaleiro Mascarado. Havia outro grupo que era do Chiquinho de Ninho de Junga, que fez A Força da Cobiça, o único de que restou uma cópia. Nós tínhamos uma falta de realismo muito grande. Não conhecíamos a nossa realidade e pensávamos, por exemplo, que os africanos, bom, aquilo por acaso eram índios, mas que os africanos eram assim. Aliás, os filmes americanos davam a entender isso, faziam chacota dos povos do terceiro mundo, de uma maneira geral. Portanto, aquela tribo de selvagem encontrada na ilha de São Vicente, enfim, isso dá efetivamente um motivo de ter uma certa piada. Eu resolvi escrever para Elizabeth Taylor. Devo ter dito umas 2 patetices naquilo. Naquela altura era escrever à mão e mandar através de Portugal, porque isto era uma colónia portuguesa, não é? E a carta iria através de Lisboa a Hollywood. E não se passou muito tempo que eu tive a resposta Mas resposta sem carta nenhuma. Ela não respondeu por carta nenhuma. Pura e simplesmente a fotografia dela com a dedicatória Best Wishes Always, Elizabeth Taylor. Então é a partir daí que eu fiz o quadro que é Mima Alice Taylor na cama. Ela está, de facto, pula logo à frente do quadro, em primeiro plano, com grandes mamas, né? Uma grande, nós dizemos aqui, uma cadeira larga. Eu apareço também, estou em cima, pensativo. Todo nu também, claro. Nós estamos, digamos, na intimidade. Nós todos, na minha juventude, todos queríamos ter bigode. De Rolf Lind, o Kirk Gable, e o vestuário, o cascol, o chapéu. Eu lembro-me, o chapéu de feltro, o nosso grupo, todos resolveram ter, porque aquilo tinha um ar cinéfilo. Era com muita... metiam a vaselina, que chamavam a vaselina, não sei como é que chamamos, que é o creme, para cabelo. E então ele puxava o cabelo para trás e depois puxava aquele cabelinho para a frente.
era Tony Curtis e via-se muita malta no liceu penteada a Tony Curtis, porque era bonito mesmo. A evolução vem das imitações, não é? A gente vai imitando e a gente vai evoluindo. E o cinema, não há dúvida nenhuma, que é uma das grandes fontes de desenvolvimento depois da Terra. Se você perguntar a qualquer indivíduo da minha geração o nome de tal filme que se passou na década tal, ele diz logo, filme tal. Eu queria ir ao cinema, arranjava um miúdo qualquer, ou de família, ou de fora, dava-lhe um dinheirinho e ele ia marcar-me um lugar. Mas ele não comprava, porque eu era muito pequeno, não podia comprar. Só marcava o lugar. E depois, quando eu chegava antes da entrada do filme, como tomava o meu lugar e ninguém reclamava, porque eu tinha o lugar lá marcado, e eu comprava o bilhete, ou então mandava alguém, um adulto, ir comprar-me esse bilhete para o miúdo sair da fila. Nos últimos anos, nos anos de 70 e tal, as pessoas começaram a dormir, a marcar o lugar. Das pessoas que não tinham dinheiro para ir ao cinema e ficavam no cinema do Tuta, que dava, tinha uma parede a separar, só uma parede a separar para a rua, onde estava o ecrã, de modo que havia os alto-falantes e os indivíduos ficavam na parte de trás, na rua, a ouvir o som. E então havia alguém que tinha visto o filme e que ia contando, dizendo, neste momento ele está a descer numa rocha e vê uma pedra atrás dele e dizia, agora ele vai cair, e todos ficavam lá a ouvir aquilo. Eu lembro de um amigo que vi um filme 31 vezes, que era Visa aos Navegantes. Depois, 7 noivos para 7 irmãos. Orfeu Negro. E às vezes tinham alguns filmes que as pessoas iam ao cinema, saíam a cheirar. Os filmes de drama como Filhos de Ninguém, Turbilhão, Anjo Branco. Era tanta emoção comovido que as pessoas saíam a chorar. Quando havia as tais cenas de cavalo, perseguição, tiros, para frente e para trás, quando a coisa aquecia lá na Geral, na zona chamada Geral, dos bilhetes mais baratos, não é? Ficava mais perto do palco. Então havia, para animar a festa, a situação, alguém lembrava-se de começar com subiadeiras, depois aquilo generalizava-se, não? Para que se fazer aquecer a cena, não é? E eu lembro-me também quando aparecia uma cena de um beijo, porque naquele tempo não havia filmes com cenas que aparecem agora. E então subiavam e diziam, dá-me também. Acho que isto é um vício do cabo-verdiano. Gosto de falar quando veem os filmes, gritam, batem palmas. Quando o suporte, como dizem, faz alguma coisa que agrada, batem palmas, dão risadas.
Na época do Carnaval, no Mindelo, os blocos tradicionais denotam ressonância bem brasileira. Na entrada de Edempar, tinha uns hortos a chorar. Adeus, mascarinha. Que é isso? O que é isso? Ouvi aquele malta lá dentro, num canecar diferente, bem erdigar a bebida, bem tomar um pontinho. Na entrada de Edempar, tinha uns hortos a chorar. Adeus, mascarinha, que se isso? Não vai, hoje que é dia de esposo, fica ele malta lá dentro, num canecar diferente. O Eden Park aproveitava, em vez de fazer sessão de filme, fazia bailes de carnaval. Baile de carnaval, fazia isso aqui. Muitos bailes fez aqui, baile de carnaval. Eu era quem deitava luz de cor por aqui, mas eram festas fantásticas, durante a noite até de manhã. Cheio de gente. E então era baile frequentada por toda a classe, do mais baixo ao mais alto. Quando eu refiro-me à classe mais baixa, estou a referir-me àquele com menos poder de compra. E a classe mais alta com mais poder de compra. Claro que a classe mais alta não ia para um baile popular. E então mascaravam e iam ao Eden Park e dançavam até de manhã, depois que pronto, chegavam em casa, tinham problemas com a mulher, etc. E há várias histórias em relação à mulher que também mascarou e foi lá e apanhou o marido e vice-versa. Há uma música que é em Tentação de Carnaval. O meu primo, ele fez uma música, Arlete veio cá, apanhar o marido a dançar com uma crioula. E foi uma guerra estúpida. E então ele fazia músicas em Tentação de Carnaval. Foi a estreia. Fui ficar no geral, né? E quando ouvi comentários que o filme era bom, o sonoro era bom, então passei para a plateia. No dia seguinte toda a gente falava e estava contente por ver que em Cabo Verde se podia fazer um filme igual àqueles que vinham de fora, da América, França, etc. Trata-se de um filme género drama. Um drama forte, mas de características humanas profundamente enraizado na história do nosso povo. C'est pas viver
trata-se de dois irmãos de sangue que se apaixonam um pelo outro. Quando o pai toma conhecimento, ele faz tudo para evitar esse amor. O coração culpado era o pai, cujo ator era o Sr. Basílio Tavares, deportado político em Cabo Verde, era português, e ele é que era o pai dos dois, ele é que vem revelar o segredo mais tarde, e que, portanto, é o coração culpado. Acaba o filme, eu e a minha namorada estávamos juntos no meu quarto. E o pai aflito à procura da miúda, e ele foi encontrar-nos lá dentro do quarto. E disse, ficou a brigar, a dizer... Por fim, então, que eu soube que éramos irmãos. E eu, com uma pistola, suicidei-me. E lá acaba o filme. Este filme, ouço dizer que este filme desapareceu. Sumiu. Não sei como. Sumiu. Não há uma cópia. O filme desapareceu, não sei como. Onde é que foi parar? Acho que o filme foi para Lisboa e houve qualquer coisa que nunca mais voltou. Disseram que o filme acabou lá para o Senegal e não sei quantos, não sei o que é que se passa. Quer esse, quer os dois que eu vi também. Dizem que foi em Dakar. Ele não declarou à entrada que tinha levado o filme e confiscaram. Já não saiu da alfândega. Dizem. Outros dizem também que teria havido uma briga entre os elementos que fizeram o filme e que teriam queimado. Não sei. Parece que ele depois emigrou para o Brasil, porque o Brasil, na altura, parecia-lhe o sítio mais indicado para ele poder dar vazão à sua vontade de realizar filmes. Mas, infelizmente, parece que as coisas não correram de feição no Brasil e, portanto, ele nunca pôde levar para diante essa sua ideia de trabalhar como realizador. Acho que nunca mais voltou a Cabo Verde e acabou por falecer lá. A uma dada altura fizeram a estrada e então passamos a ir lá em cima com televisores e conseguíamos ver futebol. E durante um dos campeonatos do mundo de futebol, não sei se era no México ou o quê, ia muita gente lá, boleia e muitos carros, para às vezes vermos futebol num televisorzito. Eu não sou adepto do futebol, mas quando vi aquele interesse, perguntei aos técnicos se não era possível
mandar aquele sinal cá para baixo. Receber e mandar cá para baixo. Uns disseram que era possível, outros que era difícil, até que apareceu cá um técnico francês e disse, não, isso é possível. Eu disse, quanto é que nos custa mais ou menos um aparelho para retransmitir lá para a cidade? E ele disse-me o valor, eu disse, arranje esse dinheiro. Então fiz uma recolha, emiti uns cartões de sócios fundador dos amigos da televisão e cada pessoa entrava com 500 escudos. O homem foi à França, ainda eu não tinha recolhido todo o dinheiro, entrei com o dinheiro meu, e foi à França e uma semana depois trouxe o aparelho e disse, olha, já trouxe. Ele tinha mandado fazer um amplificador, umas coisas do género. Montamos, num sábado à tarde fomos lá, montamos aquilo, e a nossa alegria, quando descíamos para a cidade, logo a seguir ao pé de verde, ele disse, vamos parar o carro aqui e ver se o sinal está a vir. E abrimos o televisor e conseguimos apanhar o sinal de Dakar. Então cheguei à cidade, telefonei para toda a gente, os que tinham televisor ligaram, aquilo era uma troca de telefonemas e informações, etc. E assim, quem podia arranjou o televisor ou pediu de colegas ou amigos e familiares imigrantes da Holanda, de modo que a partir daí começaram a chegar televisores e quase toda a gente tinha televisor. Eu, como estou numa zona bem central, eu punha um televisor em cima da minha montra e a rua enchia-se de gente. E depois um amigo meu emprestou-me também um televisor grande que eu punha 2 televisores. Como a rua é estreita, tem 5 metros, punha um virado para o sul, outro para o norte. E assim havia 2 núcleos de gente que enchia a rua, a ponto de a polícia destacar um polícia nos dias de futebol para cortar a circulação na minha rua, que é de sentido único. Uma vez, eu e o Gibla fomos para o campo de futebol, pusemos o transmissor lá em cima, no torre que tinha no campo. A gente projetou o futebol. Cá para a cidade toda a gente viu. A coisa foi evoluindo, compramos uns 2 vídeos, compramos um vídeo em Portugal também e pedimos a um senhor que nos gravasse filmes, telenovelas, etc. E ele mandava isso. Diariamente ou semanalmente vinham cassetes com telenovelas, com filmes musicais. E assim os amigos da televisão começaram também a emitir. Hoje o governo disse que a televisão era pirata e tal, mas a gente não recebia nada, é só transmitir imagem, não é nada, nem noticiar nada disso. É só aquelas imagens que vinham da Holanda, de Portugal, vinha da Itália também. Bom, numa determinada altura, os donos dos cinemas reclamaram. Reclamaram especialmente por causa das telenovelas, que às vezes terminavam depois das 9h30 da noite, que era a hora da estreia, 9h30, e as pessoas habituês lá das estreias deixaram de ir à estreia. Então, uma vez, transmiti um filme de Chuck Norris, que o Sr. Tut Amel, que é dono do Miramar, foi brigar comigo porque o ex-esposo ele recebeu o filme e já tinha transmitido aqui. Já me crebucheu mais que ninguém nesse mundo cheio de dor, que te apareceu alguém que crebu também com igual amor. Te pediva flor, jurando amor, sem ilusão, boi anjo de
Deus mandou-me do céu para bem ser de meu nesse cruel destino. Já me creio teu mais que ninguém nesse mundo cheio de dor, que te apareceu alguém que creio também com igual amor. Te pediu a flor chorando amor sem ilusão, boi anjo divino que Deus mandou-me do céu para bem ser de meu nesse cruel destino. Pensa bem em tudo que você está fazendo antes. Pronto. Chegou a cavalaria. Meu Deus, eu tô ouvindo. Abaixa essa arma, manda tirar fora. Agora sim a festa ficou animada. Estar cá. Olha lá, filho. Olhinhos, sim. Está tudo desfeito, pá. Tudo desfeito, pá. Caramba. Isto eram as máquinas, não é? Isto é Toshiba. Trabalhei muito pouco neles. Aqui há pouco está tudo desvendado. Eram os bobinos, o tamanho das bobinas, de cada bobino. Normalmente um filme tinha 3 ou 4 bobinos dessas. De maneira, aqui era a peça que regulava a caixa do arco voltaico, onde há uma lâmpada, não é? Tinha a lâmpada do arco. Aqui, bom, talvez está mais claro no momento, deixa-me começar por aqui. Era o sítio onde o operador ficava, num banco permanente, durante horas a fio, a deitar os olhos aqui, não é? Onde muitas vezes partia o filme, já retiraram tudo, está tudo fora. Ai, ai, ai.
facto, o fim é sempre triste. E depois o mais triste é que ninguém fez nada. Quer dizer, era o único cinema da cidade, um edifício também bonito, aqui na praça, bem... Quer dizer, está muito bem integrado também no conjunto arquitetónico aqui da praça, mas mesmo assim acho que ninguém fez nada, ninguém brigou, entre aspas, para deixar isto aberto e continuar como património nosso, porque no fundo o cinema era de todos. Toda a gente, acho que ninguém pensava no cinema como pertencente a um dono. O cinema era nosso, ia só cinema e ponto. O cinema ocupava aqui um espaço, ocupava cá um espaço de tempo que era, agora que eu noto o espaço que ocupava, assim, deixou um vazio. É pena. Eu não me conformo porque acabou assim. Olho para ali, parece até um cenário.
Obrigado. Bom filme. É um dos filmes de emoção que o povo saía com lágrimas nos olhos. Ilha de Furacões, filme pirata. Outra vez Cirano. Sangari, filme mesmo bom. Fernando Lamas. Outra vez Alain Lamas, Primeiros a Morrer. O Testamento do Médico e o Monstro, filme de ficção. Portanto, é isso.